Dia das Crianças. E eu te faço uma pergunta: qual criança você foi? A criança amada, a criança que sempre foi enaltecida ou a criança ferida? Cada um tem a sua história, não é verdade? Então eu vou dizer oi. Oi, pessoal. Sou Carol Marangoni e para quem viu ontem tantas postagens nas redes sociais, né? Mães dizendo o quanto amam seus filhos, pais, nos parques e etc. Mas eu quero ir além dessa celebração, além desse momento do ontem e trazer uma reflexão sobre o Dia das Crianças. Você já parou para pensar em quantas dessas crianças são de fato cuidadas? Quantas dessas crianças são de fato validadas como merecem? Quantas são escutadas? Já parou para pensar quantas crianças ontem ficaram esperando por um pai, por uma mãe? Quantas crianças ficaram aguardando um afeto, um cuidado, um presente que seja, um abraço, uma ida ao parque, um passeio de bicicleta? Então, eu fico pensando naquela criança que passa o tempo aguardando pelo pai que não aparece, aguardando pela mãe que saiu e nunca mais voltou, aguardando também aqueles pais que já faleceram, aqueles que adorariam estar junto com seus filhos, mas que hoje estão em um quarto de hospital. Quantas crianças crescem sem os pais? Só que a questão não são esses pais que não podem estar com os filhos, mas aqueles que deixam de estar com os filhos. E faz com que essas crianças cresçam com a sensação de que não são amadas, de que não foram respeitadas. Essas ausências, esses abandonos ficam guardados dentro dela, como se carregasse aquela mochila pesada, sabe? Que vem cheia de dores, de inseguranças e transformam crenças sobre si mesmas. Muitas vezes, essas crianças que os pais deixaram lá atrás, elas crescem cheias de autodestruição, de autocrítica. E ainda quando são adultas, quando sentem que não tiveram o amor que queriam, entram em relacionamentos, buscam amizades, mas sempre com aquela dúvida: será que vão gostar de mim? Será que eu sou o suficiente? E essa dúvida constante gera muita dor, drena energia, impedindo que essa criança ferida viva o seu potencial máximo. E olhando para os efeitos no adulto, nos relacionamentos e na autoestima, essa criança que lá atrás foi deixada vai ter feridas que vão aparecer de maneiras mais diversas. Às vezes ela vai ter medo de se abrir, de se entregar, porque no fundo ela acha que ela não é suficiente. Ou ao contrário, buscando uma validação, ela vai procurar agradar todo mundo. E tentando agradar todos para não se sentir rejeitada, ela vai deixar de ser quem ela é mesmo, quem ela é de verdade. E tudo ela vai pensar: ah, isso não vai durar, já vai acabar. Ah, essa pessoa vai me abandonar. É como se essas crianças feridas não soubessem aceitar o amor, porque parece que ela ainda se sente constantemente abandonada e é assim que ela se comporta nos relacionamentos. Muitas vezes essa criança pode se tornar ou ciumenta, ou controladora, ou as duas coisas. E pode ser também o inverso, tornando-se totalmente passiva na vida. E olhando para o lado profissional, que eu trago uma abordagem sempre aqui para que a pessoa se concentre no futuro e cresça, essa criança que não aprendeu a ser amada, que não foi amada, na verdade, ela vai acabar sempre achando que ela não é boa o suficiente. E com isso ela não vai desenvolver padrões que são saudáveis. Ela não vai olhar o quanto ela é talentosa, o quanto ela pode criar oportunidades na vida dela mesma.
Porque lá no fundo, ela criou aquela crença de que ela não merece. Essa criança vai se tornar procrastinadora, não cumprindo datas, não cumprindo aquilo que ela veio para fazer de fato no trabalho que ela foi contratada. E ela vai ter assim uma autossabotagem que vai impedir com que ela atinja o sucesso que realmente ela merece. Aí vem outro ponto, a importância do autoconhecimento para quebrar esses ciclos. O primeiro passo para quebrar isso da criança ferida é o autoconhecimento. É esse adulto olhar para aquela criança que já ficou lá atrás, ver de onde essas inseguranças surgem e trabalhar essas inseguranças. É doloroso, mas é um processo libertador. Assim você consegue vir para a internet, falar com pessoas, se aprofundar no seu trabalho, se desenvolver de outras maneiras e começar a perceber o seu valor. Se você é essa criança ferida, ou se você é esse pai que hoje deixou o seu filho para trás, começa a se questionar. Como fazer para ser melhor? Como fazer para resolver as dores da criança ferida? Ou como fazer para não criar expectativas em crianças que lá na frente se tornarão feridas? Então, tanto de um lado quanto de outro, olhar para essas feridas que foram criadas, olhar para essas feridas que poderão se criar e evitar que elas aconteçam, é muito importante. Então, hoje eu falo tanto para um quanto para outro. Tanto para a criança ferida, quanto para o pai que hoje não tem olhado para o seu filho como deveria. Que não tem visitado o seu filho, caso seja separado, tantas vezes quanto poderia. E que mesmo que esteja dentro da casa com a criança, muitas crianças são abandonadas emocionalmente. E depois, lá na frente, se tornam esses adultos que não se tornam confiantes e que não se veem fortes. E o mundo doente, ele vem de uma infância doente. Daí a gente fica tentando curar o mundo, quando a gente deveria curar a causa que levou a esse mundo disfuncional. Então, para quem chegou agora, eu sou Carol Marangoni e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e marketing digital, porque eu acredito que antes de ter, é preciso ser. E se você quer crescer profissionalmente, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter carros bons, se você quer ter um relacionamento familiar saudável, você precisa olhar para dentro de você e precisa ser uma pessoa saudável, precisa ser uma pessoa que acredita em si, precisa ser um adulto que tratou a criança ferida. Porque eu acredito sempre que a mudança começa, ó, de dentro para fora. Ela começa de você para o mundo. E às vezes nós passamos tempos querendo curar o mundo todo ao nosso redor, quando a gente deveria ter um acolhimento conosco, quando a gente deveria olhar para dentro e cuidar das nossas feridas. Porque só curando essas feridas da criança interior, você vai se tornar um adulto saudável. E só um adulto saudável é capaz de treinar filhos saudáveis, de treinar crianças para que elas sejam adultos validados. Não pelo próximo, pelas opiniões, mas por ela, por quem ela é, pelo que ela sente que é. Então, se você tiver em um caso ou outro, seja da criança ferida, ou seja, o adulto que hoje fere uma criança, pense, reflita. O que as suas atitudes vão causar nos seus filhos? Assim como que a atitude dos seus pais causaram em você. Porque a nossa infância, ela é inegável que ela altera o nosso futuro. A maneira como nós fomos tratados na infância refletem os nossos relacionamentos, refletem a maneira como nós vemos a vida, refletem nossos medos. Não estou dizendo que você vai passar a vida julgando
a culpa na sua historinha lá do passado, tentando preencher um vazio. Não é isso. Você vai cuidar do seu coração. E dessa maneira vai conseguir se tornar um adulto consciente, um adulto que se desenvolve, que crê plenamente no seu potencial. Porque eu tenho certeza que você tem um potencial lindo dentro de você. Se você é essa criança ferida, olhe para você. E se você é esse adulto que hoje fere, olhe para a criança que você está sendo responsável. Porque ambos precisam de cuidado. Ambos precisam ser amados, ambos precisam ter o seu lugar no mundo. Que não é ser melhor do que ninguém e nem atingir as expectativas dos outros, mas que é atingir as suas próprias expectativas. Fazer o bem para o mundo ser mais próspero, mais honesto, mais feliz. E até um pouco mais infantil, porque às vezes nós somos sérios demais, bravos demais. E por quê? O que foi que causou lá atrás, na sua criança ferida, para que você fosse assim? Só crianças saudáveis e adultos saudáveis conseguirão contribuir para um mundo mais humano, onde a gente se entenda, se respeite e se desenvolva. Essa é a minha mensagem para o Dia das Crianças. Muito mais do que postar fotos nas redes sociais, muito mais do que se aparecer, muito mais do que um dia no ano de festa. Ser criança está nas nossas mãos. Ser criança, ser validado, está nas mãos dos pais, de orientar e de cuidar. E de zelar por isso. E não é só no 12 de outubro, mas todos os dias. Para que você se desenvolva, cresça e apareça e aconteça, você precisa de uma infância saudável. E se você não teve, você precisa cuidar esse coração, olhar para você, se conhecer, pensar o que é que dói e curar. Pega aquela feridinha ali, ó, não tenta passar por cima não. Abre, tira o pus, trata, depois você fecha. Porque uma ferida mal cicatrizada, ela dói mais do que uma ferida aberta. Então não tenta cicatrizar antes do tempo aquilo que ainda não tá na hora. Cuida. Tá machucado? Abre a ferida. Tira o pus. Trata, fecha a ferida. Tá bom? Um grande beijo. Fica essa reflexão para o nosso desenvolvimento pessoal. Um grande beijo.